Certa vez, William, o herdeiro do trono da Inglaterra, se casou com a Kate, ficou famoso, ele disse que, por fora, quem via, ele parecia um pato daqueles bonitos ingleses, colorido, em cima da água, impávido, mas embaixo da água, a perninha balançando forte para manter aquilo. Eu estou assim aqui hoje. Talvez por fora vocês me vejam de terno, está aprontado, fala até bem, mas por dentro eu estou aos tambores. Que o Senhor prepare o coração de vocês e o meu, para que a gente possa estudar um pouquinho a palavra de Deus e que Ele fale conosco. Mas como o Jefferson falou, eu queria mostrar minha princesinha. Se ela puder ficar de pé. Ela que foi comigo para a Inglaterra. Essa é a Fernanda. Inglaterra para Noruega. Para Noruega. E eu queria dizer um pouquinho para vocês do que foi lá. Nós fomos para a Noruega porque Deus nos mandou. A gente não tinha dinheiro nem noção. E lá eu fui descobrir que é o lugar mais caro do mundo. E Deus nos mandou e nos sustentou graças a essa igreja. A gente pôde estudar missões. Eu digo que eu saí daqui com 3 objetivos. Eu comecei a conhecer missões dentro dessa igreja. Eu comecei a visitar campos missionários. Uma instituição me abraçou e a gente começou a visitar, ajudar e tentar fazer mais por missões. Então a igreja me mandou para lá. E eu levei 3 grandes objetivos. Melhorar os meus ouvidos para entender o que o missionário sente, porque eu não conseguia, às vezes, entender na medida da dor de um missionário. Quando ele falava, eu ouvia, mas quando você experimentou aquela dor, talvez você entende melhor. Você fala, eu sei o que você está passando. Eu já fui traído uma vez. Eu já quebrei o pé uma vez. Eu já tive labirintite uma vez. Você cola o seu coração naquele que está abrindo o coração. E eu fui para lá para isso, para ter melhores ouvidos para missionário. E desde a saída, eu comecei a sentir isso. Os meus recursos, o meu sustento chegou na última hora, um dia antes, para eu ir. E lá, durante a viagem, eu nunca tive visto para entrar na Noruega, eu e a Nanda. E nós fizemos o curso inteiro lá, porque Deus assim o quis. E várias outras sensações, desde dificuldade com a cultura, com a comida, com a língua, tudo isso a gente viveu. Hoje, talvez, eu tenha um melhor ouvido quando o missionário fala da dificuldade de se adaptar, de conversar, de se entender. O outro grande motivo foi para estudar missões. Eu sou relativamente novo na fé, eu devo ter 8 anos de convertido, e eu queria estudar mais sobre missões. Do tempo que eu tinha na igreja, missões era um assunto chato. Quando falava que missionário vinha pregar, normalmente esvaziava a igreja. Era um testemunho, pessoas dizendo um testemunho triste, dizendo que precisavam de dinheiro e que é difícil demais. Mas aí Deus mudou meu coração e eu fui estudar mais missões. E essa escola era um brinde. Minha esposa está aqui para não me deixar mentir. Porque a gente tinha alunos do mundo todo. A gente tinha indianos, australianos, noruegueses, dinamarqueses, brasileiros. Todos lá. Então era a pintura do mundo, mostrando para a gente um pouco de cada cultura. Os indianos que falam sim, balançando a cabeça sim, e a gente já não sabia se era não ou sim. Eles falavam sim, assim. As australianas que são eufóricas e gritam como a gente, os noruegueses que são silenciosos, quase não falam. E os dinamarqueses que são muito legais. Os professores de igual sorte do mundo todo. E o último motivo que nos levou para lá era para aprender inglês. Inglês é uma língua mundial. Eu viajei para o Haiti e tive que usar o inglês que eu costumo dizer que cabia num selo, o meu inglês, e eu fui convidado inclusive para pregar no Haiti. Deus é bom. Eu usei o que eu tinha, não sei se eles entenderam, mas eu tive uma lição. Eu preciso aprender inglês. Então esses 3 grandes motivos nos levaram para lá. Melhorar os ouvidos, aprender mais de missões, falar inglês. Eu voltei com muito mais do que isso. O inglês eu já entendo, não sei falar tanto, mas estamos improvisando. O próximo passo é isso, é ir agora para os Estados Unidos. A gente pretende ir agora em agosto, depois da festa da igreja, da conferência, e ficar até dezembro, no final do ano. Eu costumo dizer que eu tenho sempre 3 objetivos, talvez porque eu seja presbiteriano, que a gente aprende a pregar em 3 pontos. E eu tenho mais 3 objetivos. Quando eu estava na Noruega, minha irmã me ligou aos prantos, numa luta com o marido de possível separação. Ela não é crente, não conhece a Cristo, e então pelo telefone Deus usou a minha pobre e rouca voz para mexer com o coração dela, e ela mudou. Ela está predisposta ao Evangelho. Eu vou para lá para ganhá-la para Jesus. Ela, o marido dela e os filhos dela, meus sobrinhos. Esse é o grande motivo. O segundo motivo, aprender um pouco mais de inglês. Eu preciso falar com liberdade, porque eu entendo que o dom que Deus me deu passa um pouco pela fala. E eu preciso ter argumentos. Como que eu explico o amor de Deus falando só Jesus e love? Tem que ter mais, tem que falar mais.
Então eu espero aprender mais inglês, quem sabe além de ouvir agora, poder me expressar melhor e não errar, para não ficar feio quando a gente fala e eu falar nós vai, nós fica, que eu falo igual índio em inglês. Eu, vai, casa. Eles entendem, mas não é bonito. E o último motivo é aprender mais de teologia. Tem um seminário lá que o meu pastor, aqui o pastor Roster me indicou, ele falou, vai atrás, eu tentei, estou me matriculando, se vocês puderem orar, eu não fui aceito ainda, mas eu vou, mesmo sem ser aceito, porque eu fui para a Noruega sem visto, e eu vou para lá sem ser aceito, vou bater na porta deles e esperar que eles sejam crentes bastante para me deixar estudar lá. Certo? E aí em dezembro, se Deus quiser, a gente está aqui, se nada mudar, porque a gente quase foi para o Azerbaijão, a gente quase não voltou para cá. Teve um convite, uma proposta, mas Deus nos trouxe para cá. Essa é um pouco da história. Mas algo muito interessante que eu queria falar do tempo na Noruega, e vocês merecem ouvir isso, foi o nosso estágio. Parte do curso é um estágio de 1 mês e meio que você mora fora, em algum país. Nós fomos morar em Nazaré, onde Jesus viveu. Nós moramos lá 1 mês e meio. E aqui na igreja eu tinha algumas funções. O mundo chama de status, mas é apenas serviço. Eu era presbítero, aqui eu aconselhava, aqui eu pregava, aqui eu falava nas sociedades, aqui eu decidia as coisas junto da sala com os amigos, os pares presbíteros. Quando a gente foi para Nazaré, a coisa mudou. Eu esperava ser útil lá sim. A despeito de lá falar árabe e hebreu, eu esperava, eles falam um pouco de inglês, eu esperava então tentar usar dessa forma. E de repente, na casa que a gente ficou, uma família árabe muito crente, começou a dar serviço para mim e para a Fernanda, não tão como eu estava acostumado. Eu capinei lote, eu colhi laranja do pé, eu fiquei pagiando menino, eu limpei chão, eu arrumei depósito, eu arquivei livro, eu carreguei livro, eu limpei banheiro, eu lavei banheiro, e eu preciso falar para vocês. Eu falei assim, eu não vim aqui para isso. Eu posso fazer isso? Posso. Mas eu estava constrangido. Eu tirei uma princesa de casa, criada no Danoninho, e levo para lá. E levei para lá. E de repente ela estava nesse serviço junto comigo. Não tem nada de baixo no serviço. Mas a gente foi criado de outro jeito. Paparicado pelos pais. Não precisamos fazer isso. Até fizemos. Eu fui criado muito em fazenda também. Mas não era a expectativa que a gente tinha. De repente estava eu lá, minha princesa linda, e eu esfregando o chão, socialmente arrumados. E aí eu ia para o quarto da minha princesinha, e ela, um dos grandes desafios foi também, eu estou com um termo em inglês na cabeça, ela é orientada pelo tempo, tem hora para as coisas. Então ela é muito precisa, de 8 às 10 estuda, de 10 a 11 é manicure, e assim vai. E isso lá não tinha, a família árabe não tem hora. A gente ficava num quarto no porão, que a gente tinha por aquecedor lá. Vocês já viram em padaria aquela máquina que assa frango? Era o nosso aquecedor, como se fosse um negócio daquele. E como aquilo gera muito calor, eu ficava com medo de queimar o quarto, eu desligava à noite, a gente morria de frio. Mas isso é detalhe. Então ela chamava a gente de súbito. Olha, tem um serviço aqui. A gente ia lá, era limpar um chão, ia lá, era cuidar do menino, ia lá. E assim ia. Isso nos massacrou. Eu voltava para o quarto com a minha princesa, ela falava assim, eu estou para ir embora, eu não estou aguentando. Eu falei, eu também não. E aí veio um texto no meu coração. Eu me lembrei que Cristo lavou o pé dos discípulos. Eu falava, vida, Jesus lavou os pés dos discípulos. E mais um dia. E a gente ficava triste de novo. Eu dizia, vida, Jesus lavou o pé dos discípulos. E mais um dia. E mais um dia. Assim a gente conseguiu ir até o final. No final, aquele casal lindo e fofo que nos recebeu, gente crente, preparou um cultinho, fez um culto de agradecimento à nossa presença. Chamou os meninos que cantavam lá e eles recebiam, e os meninos querendo nos agradar, falaram, o que eles falaram? Eles falaram, querendo falar em português, obrigado, eles falaram em espanhol, graças. E então eles tomam a palavra, a senhora, e falam assim, olha, nunca a gente viu, vejam vocês, nunca a gente viu um casal tão humilde, tão trabalhador. Por fora o elogio, por dentro a gente estraçalhado aqui naquele elogio. E então ela falou assim, a gente quer te dar uma lembrancinha, um presente para vocês. A gente morando em Nazaré, você espera receber aquele candelabro israelita com 7 velas, você espera receber alguma coisa relacionada a Nazaré, a Israel. Eis que essa senhora abre o pacote.
E o desenho era uma escultura em madeira. De que cena? Jesus lavando os pés dos discípulos. Isso massacra a gente e mostra o que um curso como esse é capaz de fazer. Os ensinamentos que a gente tem, vocês me perguntam, como era? Foi bom? Eu preciso sentar com vocês e chorar e dizer muita coisa. Eu não sei explicar como foi, não. Eu sei que hoje eu tenho uma esposa diferente. Eu creio que eu tenho um coração diferente e quero fazer muito para Cristo. Nem entendo como, mas eu quero fazer. E para isso, assim como eu apresento de terno aqui para vocês, eu quero estar preparado. A gente quer estudar um pouco mais para então tentar servir a Deus. Encerramos por aqui? Isso foi a Noruega. Então eu quero convidar vocês para abrirem suas Bíblias. Abram suas Bíblias no livro de Lamentações. Vocês já ouviram falar da Marcha da Morte? A Marcha da Morte foi um evento que aconteceu na época do Holocausto. Eu e Nanda, a gente teve o privilégio de visitar Auschwitz, o campo que mais matou judeus no mundo, na Polônia. Então lá a gente ouviu essa história que me marcou demais, e quando eu falo em abrir a Bíblia, essa história vem à minha cabeça. A gente ouvia que no tempo então que os nazistas já acabaram, massacraram os judeus, eles levavam eles para esses campos de concentração, e ali eles eram maltratados e usados até a morte. Perto do final desse regime, alguns judeus que estavam dentro do campo de concentração, eles tinham algumas atividades. E algumas tinham alguma regalia mais que a outra. Dentro desse campo de concentração, havia um pai e um filho, judeus. Então eles faziam 2 refeições por dia, a senhora nos explicava. De manhã, um pão muito rústico, muito mal feito, e uma sopa no final do dia, apenas. E trabalhavam 12, 15 horas por dia. Então nessa história ela me conta que um pai começa a salvar finas películas de pão, porque o regime ia acabar, e já se ouvia a notícia de que eles iam abrir os portões do campo de concentração para mandar todos eles ir embora, sentido a cidade deles. Só que essa caminhada era conhecida como a Marcha da Morte, porque ela é frio demais. Naquele estado que eles estavam, praticamente o esqueleto que andava, eles iam morrer fatalmente. Então esse pai com o filho, precisando daquela comida, ele começa a tirar finas películas de pão e guardar, para que quem sabe durante essa marcha eles tivessem o que comer e não morrer no meio do caminho. O anúncio então do fim do regime nazista era pronto, ia chegar, e ele guardando esse pão. Todavia chegou um dia, um outro vagão com mais judeus para o campo de concentração, e um deles trouxe uma Bíblia. Era a época da Páscoa. Então esse pai chega para o filho e fala: filho, eu não tenho mais o pão, eu vendi. Aí ele: pai, eu não acredito. O que o senhor fez? Eu troquei por essa Bíblia, para que a gente possa ler as Escrituras no dia da Páscoa. Quando eu ouço uma história dessa, eu vejo a importância que a palavra de Deus tem. Aquele senhor abriu mão daquelas finas fatias de pão, de uma caminhada que poderia matá-lo, para ter um pouco mais da palavra. É essa palavra que a gente vai ler agora. Eu convoco vocês a ter esse senso da importância da palavra de Deus. Vamos abrir as Bíblias então em Lamentações, capítulo 3. Se foi na nossa história, muitas vezes é explorado o tema do tempo, a viagem no tempo. Há um filme, inclusive evangélico, sobre isso, a volta no tempo, a viagem no tempo, não sei se chama A Jornada ou algo assim. Filmes explorados que mostram como seria o futuro, como era o passado, e uma máquina do tempo que pode viajar ou não. Michael J. Fox, um ator, ele estrelou num filme como Martin McFly, e ele então tinha um carro junto com um inventor maluco de cabelo branco e para cima, que podia viajar no tempo. Era o filme De Volta para o Futuro, realizando então esse sonho da humanidade de, quem sabe, poder voltar no tempo ou avançar para o futuro. Então, Mark McFly usa aquele carro que não era um carro simples, mas uma máquina do tempo, o DeLorean, para viajar no tempo. E esse texto que eu descobri na Bíblia, para mim ele toca os 3 tempos: o passado, o presente e o futuro.
E é disso que eu quero falar com vocês hoje. Lamentações capítulo 3, o versículo é o verso 21. Eu vou ler uma vez e convido a igreja para que leiam a segunda vez, todos juntos em voz alta. Diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Todos. Vamos orar. Meu Deus querido, Pai amado, tem compaixão de nós pecadores, Pai. Muitas vezes entram pela porta da tua igreja, gente sorrindo, gente bonita. Mas o Senhor vê os corações, Pai. É o Senhor que sabe como é que está cada um de nós. Como está a nossa vida, como está a nossa história. E eu peço ao Senhor que o Senhor intervenha, Pai. Fale conosco hoje, nesse simples versículo, através desse instrumento que o Senhor pode usar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu digo que esse verso passeia pelos 3 tempos, porque ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quando eu digo quero, em que tempo verbal está esse verbo? No presente. Ele está no presente dizendo: eu quero falar com você, Juninho, quero te dizer uma coisa, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. É um tempo presente. Então ele diz: eu quero trazer à memória. O que é memória se não passado? Ele viaja no tempo, toca o passado, busca para o presente, para que ele tenha o que então? Esperança, o futuro. Eu quero hoje, no presente, trazer a memória, pesquei no passado, o que me pode dar esperança, fui para o futuro. Esses versos, eles são repetidos na Bíblia. Esse verso ele é repetido na Bíblia em algumas situações em que o próprio Deus, nas Escrituras, nos estimula a passear eventualmente no passado. Aí lá atrás olhar alguma coisa. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 77. Salmo 77, o verso 5, diz assim: penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. E como esse, vários versos nos convidam a ir ao passado. Eu, por exemplo, não sou de berço crente. Eu não nasci evangélico. Eu tive o privilégio, e muitos aqui sabem, de conhecer a Cristo através da minha esposa. Eu digo sempre a história que ela foi como aquela estrela que levou os 3 reis magos a Jesus. Ela foi a minha estrelinha. Foi através dela que eu caí aqui nessa igreja e conheci a Cristo. E ouvindo as histórias várias vezes, e nessa viagem não foi diferente, antes de voltar para cá, eu perguntava para ela as histórias aqui da igreja, sobre a turma, sobre vocês. E ela ia me contando várias histórias. Por exemplo, meu concunhado bateu a cabeça numa escada aqui uma vez e virou notícia. É uma escada baixa que a gente tem ali. E várias histórias ela me contava. E por vezes eu perguntava assim, eu dizia: Nanda, eu morro de vontade de poder ter vivido aquele tempo. Eu queria estar andando com vocês, ouvir as histórias, estar nessas brincadeiras, ter podido correr por aqui. E quando ela lembra, traz sempre essa nostalgia e traz sempre lições. Esse passeio no passado pode trazer muitas coisas, e Deus nos estimula a fazer isso. Há outro verso, ainda no Salmo 77, o verso 11, que diz assim: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. E eu queria lembrar com vocês uma história da antiguidade, que eu li há poucos dias e me marcou demais. É a história de Josué. Antes de Josué, um menino chamado Moisés foi escolhido por Deus. Através dele, os escolhidos de Deus iriam para a terra prometida. Mas então Moisés morre e o sucessor dele foi Josué. Moisés rasgou o mar vermelho a pés enxutos, como diz a história. Josué então herdaria, por causa daquele no passado, bebendo daquela história, a mesma honra. E eu nem sabia disso antes de estudar a Bíblia. Ele passaria então pelo Rio Jordão da mesma forma, a pés secos. Diz em Josué 1,5 que, como Moisés, Josué, Deus, eu vou ser contigo da mesma forma. E eu achei isso lindo demais. E há um verso que diz e explica para a gente a importância desse passeio nosso, dessa viagem ao passado, para nos dar força no presente. Esse versinho eu queria que vocês lessem. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 4.
verso 6 e verso 7. Diz assim a palavra de Deus em Josué, capítulo 4, versos 6 e 7. Para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo, que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Porque nesse episódio, quando eles foram passar, Deus disse a Josué, chama 12 líderes, representando as 12 tribos, e quando vocês passarem pelo Jordão, ele vai estar aberto para vocês passarem, cada um de vocês pegue uma pedra, e não era leve, diz a história que bote sobre o seu ombro, parecia ser pesado. E ele diz, pega isso, e aqui está dizendo nesse texto, para vocês nunca mais se esquecerem, qual o Deus que vocês servem, o que ele é capaz de fazer. Eu não sei qual que é a sua luta hoje, mas o convite dessa viagem ao passado, você pode consultar e revirar o tempo em que Deus já fez mais coisas para você. Hoje talvez esteja amargo, mas o convite é para se lembrar dos dias que foram doces. Dias, por exemplo, que as coisas não estavam tão difíceis assim. Dias em que pareciam coisas impossíveis, que não tinham como resolver. Talvez um rio na sua frente, como atravessar. E as coisas foram encaixando. O tempo foi passando, os minutos se tornaram dias, os dias se tornaram semanas, as semanas meses, e eis que você venceu. Quem sabe uma doença, quem sabe o desemprego, quem sabe um relacionamento quebrado, alguma coisa. O convite não é meu, o convite é de Deus, para que você volte e olhe e lembre dos grandes feitos de Deus na antiguidade. Eu tive a oportunidade de pregar esse texto em inglês, vejam vocês. E o texto em inglês tem uma palavrinha que a gente usa em português, chama recall. Recall, eu posso tentar traduzir bem brasileiramente, para fazer uma ligação novamente, que não é muito a tradução que vocês conhecem, mas se eu disser ligar novamente, é como se eu já tivesse falado com alguém, e eu ligo uma vez mais, quem sabe para me lembrar, nossa, sua voz não mudou nada. A visita ao passado é isso, você ir lá tocar e se lembrar como era doce a voz do filho, da esposa, do tempo que as coisas funcionavam. Mas o recall também, no Brasil, ele é usado, e vocês vão se lembrar, quando o carro estraga. Não é assim? Aparece na televisão uma tela azul, as letras subindo, o número do seu chassi e dizendo, volta lá, porque tem uma peça quebrada no seu carro. É um pouco da história desse verso em Lamentações. Porque a história aqui é como se um governador maluco, um presidente louco, chegasse em Brasília e devastasse tudo. Imagina esse templo aqui do lado que a gente está construindo, esse salão gostoso que a gente tem, então ele vem e derruba tudo. Ele entra aqui, pega essas caixas de som, esse microfone legal, esses instrumentos e leva tudo para eles. Fica só o pó. A história desse versinho é assim, estava tudo devastado. E pode ser a nossa história. Quando então a coisa parece que não tem jeito, está tudo devastado. Uma peça quebrou. Então Deus nos convida a esse recall, que você volte e lembre-se do tempo em que esse mesmo Deus que construiu esse templo aqui. Ainda que esse templo não saia, a gente não pode chorar, não saia na nossa data, porque ele há de sair. Porque tanto que Deus já fez, nas histórias que Nanda me contava, inclusive tinha um templo ali antes desse que está sendo construído. Isso aqui já é sonho acima do sonho. Quando fizeram aquele, presbíteros que aqui estão sentados, carregaram, quem sabe, saco de cimento, areia, para que aquele templo estivesse lá. E então quando vem um maluco e devasta, a gente só chora? Vamos lembrar do tempo em que isso aqui era um lote apenas. Quem sabe tinha uma árvore, se reuniu aqui, abriu a Bíblia, liu e falava, aqui vai ter uma igreja. Quem sabe a segunda igreja do Guará 2. E virou a segunda igreja presbiteriana do Guará 2. Do Guará, porque a primeira é no Guará 1. Perdão. Um verso que o pastor já pregou e virou até o livro dele, eu quero ler para vocês, é do Salmo 126, verso 3, diz assim, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Os feitos do Senhor no passado, nos trazendo alegria para caminhar no presente. Mas tem uma última coisa do passado que eu queria dizer, e esse é o ápice da nossa lembrança. Essa viagem no tempo ao passado, eu quero dizer que o ápice desse evento é a vinda de Cristo.
No passado, Cristo veio. E isso traz esperança demais. Deus manda Cristo à terra, ele vem, homem como eu e você, usando roupa como a gente, andando nesse chão, com aflições como a nossa, sendo tentado por Satanás, tendo embates teológicos, brigando pela fé, salvando gente, curando gente. Ele veio à terra. Isso me traz esperança, porque eu lembro da minha história. Eu costumo dizer que a minha história está bem descrita no Salmo 40, versos 1 a 3. Foi quando alguém pregou aqui, eu falei assim, essa é a minha história. Desesperei confiantemente pelo Senhor, e Deus inclinou os ouvidos sobre as minhas orações. Eu clamei porque eu estava num tremedal de lamas, ele me arrancou do tremedal de lamas, me pôs os pés sobre uma rocha, me firmou os passos, me fez andar e pôs um novo cântico nos meus lábios. A conversa do passado já era, agora minha voz mudou, eu canto de júbilo ao meu Deus. Muitos verão e temerão. Essa é a minha história, eu fico louco para ver isso. A fase de me arrancar do tremedal de lamas, de me firmar os pés e de botar júbilo nos meus lábios, já está feita. Louvado seja Deus. Eu quero agora que muitos vejam a minha história e temam a Cristo, porque no passado ele veio e me salvou. E como veio para mim, seria eu exclusivo? Ele veio para muitos. Muitos serão chamados, alguns os escolhidos. Esse é o ápice do passado. Cristo veio para nos salvar. Mas falando do passado e dessas lembranças que nos dão alegria e força no presente, eu quero te convidar então para o segundo ponto da nossa viagem. Talvez, quem sabe como no filme, a gente entra nessa máquina do tempo e vamos agora para o presente, passeando nesse verso que a gente falou. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E falar no presente, a gente tem um grande inimigo no presente. Viver no presente, vocês sabem bem, acabou de findar uma semana, talvez alguns de férias, outros trabalhando. Um dos grandes inimigos que nós temos é o futuro. Por vezes, a ansiedade do futuro, o resultado de um recurso no concurso, o resultado de uma prova de concurso, o resultado do marido ideal, se vem ou não vem, o resultado da esposa ideal, se vem ou não vem, o resultado de um emprego, se vem ou não vem, esse templo se termina ou não, o namorado se chega ou não, se o marido está mentindo ou não, se o filho passa ou não, se ele vai ser crente ou não, se vai dar certo ou não, isso massacra o presente. Isso nos faz murmurar. E você começa a viver de inquietação. Há um verso na Bíblia que diz isso, vamos ler juntos. Mateus, capítulo 6, verso 34. Mateus, verso 6, capítulo 6, versículo 34. Diz assim a palavra de Deus: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Tem uma historinha que eu ouvi que conta que um cidadão estava dirigindo nas estradas nos Estados Unidos, numa parte mais deserta, em que é só estrada, e você já viu isso em cena de filme, uma estrada no meio de muita areia ao redor, talvez o sopro do vento faz aquelas bolas de feno, de mato, e ele dirigindo, a gasolina por terminar, e então ele avista um posto. Ele encosta no posto, para na bomba. Nos Estados Unidos, não é como no Brasil, que o frentista vem e abastece o carro para você. Ele mesmo se abastece. Então ele pega a bomba, começa a abastecer. O silêncio daquela rua deserta paira no ar. Então ele começa a ouvir. Caim, 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 caim. Ele olha por sobre o ombro, tem perto de um senhor que está sentado na cadeira de balanço, com o chapéu baixo, balançando, um cachorro deitado. E esse som vem do cachorro. Caim, caim, caim. No tempo enquanto ele está abastecendo o carro, ele não se aguenta de ver aquele cachorro chorando e aquele velho sentado na cadeira balançando tranquilo. Então ele termina, fecha a tampa do carro e vai lá, cutuca o senhor. Ei, por que esse cachorro está chorando? Ele fala porque ele está deitado em cima de um prego. Não, mas por que ele não levanta? É porque não está doendo tanto assim. As pessoas reclamam da vida, reclamam do chefe, reclamam do marido, reclamam da cidade, reclamam da sujeira, reclamam de tudo, mas não faz nada para sair do prédio. Não vive o presente, só murmura, só reclama e não vive o presente que Deus nos deu. Tem um verso da Bíblia que escancara o dia de hoje para mim. É o Salmo 118, 24.
ele diz assim: este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e nos regozijemos nele. E 3 pontos, só para variar, vem à minha mente. Este é o dia que o Senhor fez. Este, no nosso idioma, aponta para algo muito próximo. É esse aqui, é este. É aquele lá, aquele diácono bonito. Não, é este presbítero maravilhoso. Aqui, perto, e aponta para este dia. O dia é hoje. Não estamos falando do presente? O dia é hoje. Este é o dia que o Senhor fez, para que a gente desfrute e use dele. Mas não para por aí. O verso diz: este é o dia que o Senhor fez. Eu te pergunto, quem fez importa? Se eu venho aqui e vou fazer aqui um leilão e trago um quadro para a gente leiloar. Senhoras e senhores, diante de nós um quadro muito bonito. Vejam as cores. Está em Brasília desde 1977, pintado por Carlos Henrique. Quem dá mais? Não vale nada esse quadro, rapaz. Eu não sou pintor. O que vale um quadro desse? Volta à cena. Eis aqui um quadro pintado por Picasso. Junto o nosso dinheiro, talvez a gente não compre esse quadro. Porque quem fez importa. Quem fez traz valor à coisa. Concorda comigo? Este é o dia que quem fez? Quem é o Senhor? Deus. Existe alguém maior que Deus? E Ele pinta um dia para você e você não vai usá-lo? Esse é o dia presente. Que as coisas do passado te façam usufruir, aproveitar, com nadada de crau, abraçadas, todo esse dia. Ele quer tanto que a gente aproveite, que ele diz: alegremo-nos e nos regozijemos nele. Ele repete: usa e abusa, diz o Senhor. Aproveita esse dia, como quem vê uma cena de um filme, não, eu quero ver de novo, rebobina, passa de novo. Aproveita, não rebobina e passa em câmera lenta. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e nos regozijemos nele. Mas, queridos, tem mais uma história que eu quero contar para vocês. Não sei se vocês já notaram que eu gosto de contar história. Eu tive o privilégio de fazer um safari na África. Não para visitar os parentes, mas bichos. Então a gente andava dentro de um carrinho fechado, ia andando por estradas meio serpenteadas, dentro da savana africana. E você tinha que estar atento, porque não é como um zoológico, bicho dentro de jaula, são soltos. Quem está preso somos nós. Então a gente andava por aquelas ruas e a gente tinha que ficar muito atento, porque de vez em quando alguém dizia: olha uma zebra, olha lá a girafa, para. E assim, cada um dos que estavam no carro iam prestando atenção. E eu, um deles, sentado no banco, olhando. Com o passar do tempo, a gente começava a olhar longe, para ver, quem sabe um rinoceronte, uma zebra lá longe. E às vezes acontecia. Eu olhando pelo vidro, nesse episódio, de repente, como aqueles pop-ups que aparecem na internet, que aparece de repente uma janelinha na sua tela, de repente um elefante na minha frente. Eu falei: para. Só eu tinha visto. Voltando para tirar foto do elefante. Eu tenho essa foto até hoje. O que acontece é o seguinte: a aplicação que eu faço para esse tempo presente é que muitas vezes eu dizia a vocês que o futuro é um inimigo. A gente olha para frente, procurando ao longe o resultado, a resposta de alguma coisa, quando a resposta está aqui agora, pulando na sua frente. Vive o dia de hoje, sem ficar esperando que, quem sabe, o elefante está lá longe. O dia é hoje, a hora é já. Usa o dia que o Senhor fez. Amém? Mas, obviamente, como no passado tinha um ápice, eu quero dizer a vocês que no presente tem um pico também essa história. Há um lugar que qualquer um pode ver, olhando de longe. E o pico dessa história é Cristo, uma vez mais. Se no passado o ápice era Cristo porque veio e morreu por nós, eu quero dizer a vocês que nesse tempo presente é Cristo uma vez mais. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de João. João capítulo 14. João 14. Veja o que diz o verso 16. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que
que esteja para sempre convosco. Vamos ler mais um versinho, o verso 26. Foi outro que eu separei aqui. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Sem querer te cansar, vamos ler um verso mais? Capítulo 15 de João, o versinho 26 de novo. Capítulo 15, verso 26, diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Queridos, se no passado Cristo veio, morreu, ressuscitou e foi para o céu, ele prometeu o Consolador, outro Consolador, o Espírito Santo. Então, se nós temos o Espírito Santo conosco hoje, mais motivo de alegria. Se no passado eu tenho motivo demais para viver esse presente de forma abundante, continua sendo importante demais ser feliz e usar esse dia, porque Cristo é conosco através do Espírito Santo. Pai, Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. O Espírito Santo está aqui. Mateus 28:20 diz assim: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias, para mim, inclui o dia de hoje. Hoje é dia. Quem está aqui? O Espírito Santo. Com a companhia dessa, quem me segura? Ninguém pode te segurar. Vamos aproveitar o presente. Tendo dito isso, eu quero convidá-los para a nossa parada final. Quem sabe no DeLorean. Visitamos o passado, visitamos o presente, vamos para o futuro, se é que é possível. Eu dizia que o futuro, ele era um inimigo até pouco tempo atrás. Não para nós. Não para nós. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Deus mente? Vou perguntar de novo. Deus mente? Está melhorando. Diz em Hebreus 6,18 que é impossível que Deus minta. Impossível. E ele prometeu cuidar de nós até o fim. Eu vou ler um versinho para vocês. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso está em João 10:28. Ele prometeu cuidar da igreja e prometeu vitória. Eu quero ler outro versinho. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Eu, Cristo, edificarei. A igreja que é de quem? Minha, é dele. Com a promessa dessa, no futuro vindouro, que medo a gente pode ter? Que angústia a gente pode ter? Que concurso, que chefe, que doença, que caos pode ser maior do que a confiança em Cristo? Há poucos dias eu comentava com um casal querido, na passagem que Cristo acalma a tempestade. Ele fala para os discípulos: vamos pegar esse barco aqui e nós vamos atravessar para lá. No meio do caminho, ele vai para o porão para tirar um cochilo e vem uma tempestade fortíssima. A turma fica louca. Um dos pontos que Hernandes Dias Lopes diz nisso é que os discípulos esqueceram do básico, da promessa. Cristo não falou: nós vamos atravessar? Então é fato que vem a tempestade de canivete, vai atravessar. Ou Cristo mente? Falamos agora que Cristo é Deus. Em Hebreus está dizendo que Deus é impossível que ele minta. Então que medo do futuro pode haver? Se Cristo está no barco dizendo: nós vamos, a igreja é minha, eu vou edificá-la. Ninguém te arrebata na minha mão. Vamos embora! Esse futuro é certo, a vitória é certa, não há do que temer. Há que ter prudência, mas a confiança é certa nesse futuro. Amém ou não? O anjo Gabriel prometeu que Jesus viria. Ele veio. O Senhor prometeu que o Espírito Santo desceria. O Espírito Santo desceu em Atos 2, de 1 a 4. Porém, no futuro, há também um pico nessa história. Adivinha qual que é o pico? A maior referência, o que pode nos trazer paz na história. Jesus, uma vez mais. Porque vocês sabem mais do que eu, que Jesus voltará. Se no passado ele veio para nos salvar da perdição, do pecado, está aqui na frente de vocês um cara que não era para estar aqui de jeito nenhum. De jeito nenhum. Alguns me corrigem, que eu falo não era para estar aqui, eles dizem era, por isso que eu estou aqui. Mas não era, eu sei que não era. Quando eu digo que esse púlpito não é digno de mim, porque eu sei que não era. E Cristo me salvou. E Ele pode salvar mais e usar vocês. No passado Cristo veio.
No presente, Ele me deu o Espírito Santo. Eu estou pregando aqui porque eu creio que o Espírito Santo habita dentro de mim e Ele fala com você. Se seu coração estava duro, eu creio que Ele é capaz de amolecer e você falar, aquele menino tinha razão. A barba dele é até feia, mas ele falou um negócio certo. Deus pode falar com você. E no futuro, esse mesmo Cristo que a gente está salpicando aqui no passado, no presente, Ele voltará. Diz o verso de Mateus 24, 27 assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda de Cristo. Há outro verso que diz assim, em Atos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Atos 1, 10 e 11. Louvado seja Deus, no passado, no presente e no futuro. Isso eu quero trazer à minha memória e isso me traz esperança. Eu quero encerrar dizendo para vocês o versinho que foi tema da escola bíblica de férias. Eu achei lindo, combinei com a Fernanda. Comentei com ela porque era o que eu ia pregar. Diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. Vamos orar?